Boa tarde a todos. Hoje trataremos de um caso bastante importante de crimes tributários que foi veiculado no Supremo Tribunal Federal no informativo 1103 de agosto de 2023. Sigamos. Para ver o que diz o informativo primeiramente. São constitucionais por não violarem os preceitos dos artigos 3º, 1 a 4 e 5º caput, ambos da CF de 1988, nem o princípio da proporcionalidade sobre a perspectiva da proibição da proteção deficiente, dispositivos de leis que estabelecem a suspensão da pretensão punitiva estatal em consequência do parcelamento de débitos tributários, bem como a extinção da punibilidade do agente se realizado o pagamento integral. 10 segundos para que você possa reler este parágrafo. Pois bem, o que ele está dizendo aqui é que, no caso de existir um crédito tributário que foi suspenso, enquanto este crédito tributário não deixar de estar suspenso, ou seja, não acabar a sua suspensão, não pode o juiz criminal receber a denúncia com a capitulação desse crime contra a ordem tributária. E diz mais, se houver o pagamento integral, nessa situação extingue-se o crime tributário, a punibilidade do crime tributário. Veja como é importante este entendimento. Por que isso chegou no Supremo? Porque existe uma lei, na verdade existem algumas, mas nesse caso mais especificamente foram colocadas à baila, a julgamento, dois artigos de leis. Primeiro, o artigo 67 da Lei 11.941 de 2009, que diz o seguinte: na hipótese de parcelamento do crédito tributário, antes do oferecimento da denúncia, então seria um caso de suspensão do crédito tributário, essa somente poderá ser aceita na superveniência de inadimplemento da obrigação objeto da denúncia. Artigo 69. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no artigo 68 quando a pessoa jurídica relacionada com a agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais. Diante disso, a PGR entrou com uma ADI questionando esses artigos legais, dizendo o seguinte: olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se suspendeu lá o crédito tributário, ou se foi pago o crédito tributário, isso não pode se relacionar de modo direto ao ponto de extinguir a punibilidade do crime tributário, porque o crime aconteceu. Uma coisa é a esfera tributária, outra coisa é a esfera penal. Elas até poderiam, de alguma forma, se comunicarem numa questão de diminuição da pena, por exemplo, pelo pagamento do tributo. Agora, ao ponto de extinguir a punibilidade por completo do crime, isso, ao meu ver, não está correto. E digo mais, isso privilegia uma parte da sociedade muito específica, que é a parte da sociedade que muitas das vezes tem os crimes abrandados em diversas situações, violando até mesmo o princípio da isonomia. Desse modo, a PGR decidiu entrar com essa ADI, ajuizar essa ADI. Vamos ver aqui a petição dessa ADI. Veja, uma petição de uma ADI. Quantas pessoas te mostram isso daqui na internet e de modo fundamentado. Uma petição, infelizmente, que... Enfim, é uma petição. Não gostei tanto dessa petição, mas é uma petição. Ao senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, veja, a época ainda é de 2009, o sistema informatizado nem estava tão avançado assim, foi modo físico, a gente dá para ver aqui que foi tirada a cópia e tal, digitalizado. A PGR ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, impugnando a constitucionalidade dos artigos 67, 68 e 69 das leis tais.
pelas seguintes razões. Então, de modo claro, aqui ela já expõe quais são os artigos que são colocados e quais são os parâmetros também nos quais eles devem ser avaliados. Veja, esses são os artigos, logo no início do MADEI é importante que eles sejam colocados para identificação do relator, de quem está julgando. São colocados os artigos confrontados. Tais regras, que o item 5, afrontam diretamente pelo menos os seguintes dispositivos da CF. Artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, blá blá blá. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, tudo mais, sem distinção de qualquer natureza. Então são confrontados artigos genéricos da Constituição Federal. Não é uma acoplação assim específica de violação à Constituição Federal. No primeiro momento já chama a atenção isso. Ah, daqui viola isso. Poderia ter sido um pouquinho mais detalhado. E também violam um princípio da proporcionalidade sobre a perspectiva da proteção deficiente. E aqui, ademais, a petição da PGR vai trazer aqui Doutrina, Ferrajoli, Juan Carlos Bayon, Zagrebelski, falando sobre a importância da caracterização dos crimes, tudo mais, mas assim, tudo muito genérico. Não, até depois disponibilizo se quiserem essa petição, tá no site do Supremo, busquei de lá. Mas não é aquela petição que, nossa, de fato, que há uma inconstitucionalidade, que bem fundamentado, olha, violou esse artigo legal da Constituição de fato, artigo constitucional e tal. Mas, enfim, Silva Sanches, o direito penal deve configurar suas normas partindo do princípio de que seus destinatários vão realizar um cálculo de eficiência, está trazendo uma ideia aqui de direito penal econômico, porque está dizendo que para o agente tributário, então, seria melhor correr o risco de violar a lei criminal e caso ele fosse pego, está dizendo o que aqui direito penal econômico? Para o agente tributário, para o agente que ele é o contribuinte, para ele seria mais interessante correr o risco de cometer o crime tributário e se fosse pego, que é uma margem bastante pequena, aí ele pagaria o crédito e estaria livre da punição criminal. Então, numa análise de cálculo econômico, para ele seria mais interessante sonegar. Seria mais interessante cometer crimes tributários do que não cometer os crimes tributários. A PGR diz isso de modo até bastante raso aqui, ao meu ver. Mas sigamos, para que todos entendam os fundamentos que estão dizendo. Aqui fala sobre o ministro Gilmar Mendes, fala da proibição de proteção deficiente, na quadra de se considerar a valorização dos direitos fundamentais de proteção, e finaliza pedindo aqui a medida cautelar. Aqui, sem o instrumento tradicional do direito penal, ficam sob o desamparo os direitos fundamentais de todos os membros da sociedade nacional, de formar uma sociedade justa, fraterna e solidária, em busca de um desenvolvimento que os alcance indistintamente. Bom, basicamente a petição da PGR é genérica, traz a violação dos artigos 3º e 5º da Constituição Federal, bem como o princípio da proporcionalidade, que é considerado um princípio implícito e na vertente específica da proteção deficiente dos direitos fundamentais, mas faltou. Tanto que faltou que ficou uma ação, sabe? Não ficou muito bem fundamentada e que culminou na não aceitação dos pedidos dela. Pois bem, e aí o Supremo analisou o caso e entendeu o seguinte. Qual foi a fundamentação aqui do julgado? Primeiro uma explicação, depois a gente lê. Veja. Os crimes tributários para o Supremo e para a jurisprudência moderna têm como objetivo principal resguardar o cenário econômico, impedindo com que aquele sonegador tenha vantagens perante quem não sonega. Ora, se eu tenho uma empresa que fatura 10 milhões por mês e eu teria que pagar em cima desses 10 milhões 2 milhões de tributos e não pago, eu tenho a mais em caixa, mais 2 milhões. Meu concorrente fatura 6 milhões e teria que pagar 1,5 milhão de tributo. E paga. Então, eu que faturei 10 e teria que pagar 2 e teria 8,
não paga os 2 e tem os 10. Meu contribuinte que fatura 6 e teria que pagar 1,5, paga 1,5. Então nem 6 ele tem. Ele tem 4,5. Há uma quebra violenta da concorrência. E meu concorrente vendo que eu não sou punido, e mais, eu sou prestigiado porque eu sonegando o tributo, eu simplesmente consigo muito mais faturamento para abaixar meu preço dos produtos e quebrar aquele concorrente. Ele fica tentado a também sonegar. O concorrente dele também vai querer sonegar. Forma-se então um ecossistema de sonegação que a lei penal tributária tem que evitar. Então, a lei penal contra os crimes tributários foi desenhada com o objetivo de evitar a propagação da sonegação e a quebra da concorrência, que é um dos princípios basilares da sociedade e da economia. Todo esse arcabouço legal de crime tributário foi moldado com um objetivo de pague o tributo. Ponto. Ah, Ivan, mas cometeu crime, vai ser culpado. Então o que me interessa se ele foi culpado e ele não pagou o tributo? Para o concorrente dele não interessa. Ah, mas ele vai ter que sair da gerência. Vai, sai da gerência. Paga uma multazinha lá, mas o tributo, que é o que caracteriza principalmente ele a concorrência, e mais, traz dinheiro para a sociedade. É a principal fonte de arrecadação para a concretização dos direitos, inclusive fundamentais. O Estado tem que arrecadar. Então, a modelagem dos crimes tributários foi realizada, pensada para que todos paguem. Evitar a sonegação. Todos paguem. Pague. Então, chegou num cenário judicial em que o contribuinte falava, não vou pagar. Prefiro pagar aí a pena aí, porque não tem condições de pagar não. E outro falou, não, eu prefiro pagar o tributo. Mas, como vai ter pena, prefiro deixar esse dinheiro aqui na família, em caixa e tudo mais, paga logo essa pena. E aí o legislador começou a perceber que seria mais interessante premiar aqueles contribuintes que decidirem. E aí, o legislador achou interessante premiar aqueles contribuintes que decidissem pagar o tributo. E como é que eles iriam premiar esse contribuinte? Com a extinção da punibilidade. Ah, você não precisa mais... não vai haver mais nenhum tipo de punição em relação ao criminal. E aí o contribuinte, opa, se não vai haver punição em relação ao criminal, então eu prefiro pagar de fato. Tinha que pagar antes, vou ter que pagar, vão ter que me executar, então eu pago logo esse trem e me livro do crime. E aí a PGR falou, não, negativo, mas aí não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a questão do crime tributário, até porque se eu não punir, há uma proteção deficiente. E outra coisa é a questão do crédito tributário, do aspecto tributário e etc. E o Supremo, a jurisprudência, decidiu ratificar essa lei, dizendo que sim, essa medida de despenalização, de permitir uma causa suspensiva ou até mesmo extintiva da punibilidade, ela estimula o ressarcimento erário e o pagamento do tributo. Esse dinheiro vai voltar para a sociedade. É muito melhor esse dinheiro voltar do que ele cumprir uma pena. E digo mais, o direito penal é a última ratio. Então, esta comunicação, as esferas são independentes, são relativamente independentes, mas essa comunicação aqui no tributário, ela precisa ser diferente, porque a modelagem do sistema dos crimes tributários é para que a pessoa pague. Se ela pagou, não tem tanta razão assim de ser da punição, a gente pode relativizá-la. Vejamos aqui agora, então, o entendimento do Supremo veiculado nesse informativo. No caso, o legislador penal tributário, atuando em espaço de conformação que lhe é próprio, conferiu prevalência à política de arrecadação dos tributos e de restabelecimento das atividades econômicas da empresa. Pessoal,
Isso daqui é o que a gente chama de política pública, política criminal. Perceba, num cenário de que seria melhor uma arrecadação do tributo à punição do sujeito, prestigia-se a arrecadação do tributo. Isto está dentro das atribuições do legislador, de fazer política pública. Então o Supremo diz efetivamente isso. No caso, o legislador penal tributário, atuando em espaço de conformação que lhe é próprio, conferiu prevalência à política de arrecadação dos tributos e de restabelecimento das atividades econômicas das empresas, porque isso é competência do legislador fazer política pública, decidir numa situação de conflito qual é o aspecto que precisa prevalecer em prol do melhor proveito da sociedade. Nesse cenário, nesse contexto, a adoção dessas medidas de despenalização, causa suspensiva e extintiva da punibilidade decorrente do parcelamento ou pagamento integral dos débitos tributários, além de estimular essencialmente a reparação do dano causado ao erário, contribui para a concretização dos objetivos fundamentais da República, artigo 3º. Ou seja, o que o Supremo disse aqui? Ô PGR, você está errada. Quando eu estimulo, tá, PGR? Quando eu estimulo o pagamento, a reparação do dano, eu, na verdade, estou indo a favor do artigo 3º da Constituição Federal e não contra, como você está dizendo na sua petição. Eu estou indo a favor dos objetivos fundamentais: reparação do dano, maior arrecadação tributária, rigidez nas relações econômicas, proteção ao princípio da concorrência. Ademais, diz ainda o julgado, ao deixar como última ratio as sanções penais pela prática dos delitos contra a ordem tributária, em conformidade com o postulado da proporcionalidade e da intervenção mínima do direito penal, o legislador prestigia a liberdade, a propriedade e a livre iniciativa. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou o pedido prejudicado no tocante ao artigo 68 e improcedente quanto aos demais dispositivos impugnados na inicial. Ou seja, o que ele está dizendo aqui no final? Que o direito penal, PGR, é a última ratio. Se eu resolver a situação com o direito tributário, por que eu vou ter que trazer aqui o direito penal para ser colocado no caso? Não tem sentido. E digo mais. A última ratio, especialmente na questão de crimes contra a ordem tributária, ela está em conformidade com os postulados da proporcionalidade. Aquela proporcionalidade que a PGR estava alegando sobre a violação, a proteção deficiente, aqui o Supremo diz o seguinte: não. Aqui há sim o respeito à proporcionalidade. E porque principalmente há a incidência do direito penal como intervenção mínima, subsidiário, última ratio. De forma que se prestigia, de modo que se prestigia a liberdade, perceba a importância, de modo que se prestigia a liberdade, a propriedade e a livre iniciativa. Por quê? Porque justamente eu deixo o direito penal de lado em face do direito tributário que já incidiu na espécie, já resolveu a questão. E que os empresários continuem trabalhando e não faça mais isso. O importante é que ele já pagou o tributo. Errar, todo mundo erra. Se eu matar aquele empresário, eu acabo com diversos empregos, com atividade econômica ali estabelecida. Então, quando eu coloco a intervenção mínima, diz o Supremo, diz a jurisprudência em relação a esses crimes tributários, e a doutrina majoritária, eu estou premiando o princípio da proporcionalidade, da intervenção mínima no direito penal, e prestigiando a liberdade, a propriedade e a iniciativa e a livre iniciativa. Certo? Julgado muito importante. Não saiu o voto ainda nesse momento que estou gravando esse vídeo, mas é importante que todos tenham conhecimento de todo esse cenário. Pretendo gravar outros vídeos sobre alguns julgados importantes do Supremo, esse é um deles. E quem sabe no futuro eu lance curso, depois confira aqui embaixo do vídeo, na descrição, se não tem nenhum curso já nosso disponível. Fica com Deus e foi um prazer comentar esse julgado que lança luz sobre diversos casos que estão acontecendo nos tribunais pelo país. Fica com Deus.